De você, ouvinte da 87.9, Rádio Melodia, a rádio que conquistou gerações. É isso aí, muito bem, 15 horas, 4 minutos, vamos às principais manchetes dos principais jornais nesta segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. Começando, Dácio, com a Folha de São Paulo. MEIs representam déficit futuro de 711 bilhões nas contas da Previdência. E muito bem, o Estado de São Paulo destaca que o preço fez 69% desistirem de algum item no supermercado. Valor Econômico São Paulo. Empresas reforçam o caixa para atravessar período de incertezas. O Globo do Rio de Janeiro, o Congresso aprova medidas com custo de 106 bilhões de reais. Também o Dia Rio de Janeiro, Flamengo está fora do Mundial. Correio Brasiliense, estados vão propor medidas mais duras na segurança pública. Vamos dar um pulinho no sudeste do estado, do país. Estado de Minas, renúncia fiscal em Minas cresce em 4 anos. Agora 0 hora de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Piratini, melhor dizendo, busca negociar com a União ampliação do prazo para pagar precatórios. Vamos dar um pulinho no Nordeste. Jornal do Comércio Pernambuco. Réu no STF. Atos de Bolsonaro na rua perdem força. Diário do Pernambuco. Região metropolitana volta a sofrer com as chuvas, Gilson. Vamos sim, à tarde Bahia. Advogados condenados por racismo são vetados na OAB. E muito bem, finalizando aqui, o Diário do Nordeste do Ceará destaca que novos vícios viram questão de saúde pública. É isso aí. Bets. É isso aí. Complicada a situação. Muito complicado. É isso aí, valoriza o jornalismo profissional e compartilha informação de qualidade. 15 horas, 6 minutos, Dácio. Muito bem, 15 horas, 6 minutos, você acompanha o Comunidade em Ação, esse programa tradicional aqui da Rádio Melodia, já há muitos anos transmitindo para você as principais pautas de Vitória da Conquista, da Bahia e também do Brasil. Você é muito bem-vindo a estar conosco aqui até às 4 horas da tarde com muita notícia. Na velocidade da notícia, hoje, segunda-feira, começando o nosso Comunidade em Ação. Antes aqui, eu quero aqui parabenizar, Dácio, aos festejos, da quermésia da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, fica lá na URBS 2. Fizeram no sábado, dia 28, e no domingo, dia 29, a quermésia, que lá eles festejam o forró, São Pedro, e foi muito bom. Jonathan, solta aí pra gente aí um pedacinho do que foi a quermésia do Sagrado Coração de Jesus com a banda SOS Forró. Muito bem, 15 horas e 7 minutos, deu um problemazinho aqui na nossa mesa de operação, mas já a gente coloca aqui o vídeo. Parabenizar também o pessoal, os organizadores lá da festa, dos coordenadores do Sagrado Coração de Jesus também, lembrando o nome do Padre Wanderson. Não é isso, Jonathan? Já está no jeito? Já está no ponto? Muito bem, enquanto isso, então a gente vai passar uma notícia importante aqui, Dilson, Sim. Que encerra-se nesta segunda-feira, hoje, dia 30, as inscrições para o programa da CNH da Gente. O sistema de CNH na escola que oferece 12 mil vagas para obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação CNH. Isso em toda a Bahia. Os interessados podem se inscrever até hoje, creio que até a meia-noite, Sim, sim. No site ba.gov.br, você faz a inscrição lá e você vai participar do sorteio da CNH gratuita do governo do estado da Bahia. É uma questão boa, uma coisa que vem para favorecer aos nossos futuros motoristas, mas é uma situação também um pouco preocupante, Marcondes Oliveira? Olha, Dilson, eu acho que o Estado chegou, eu vou dizer que chegou em boa hora, apesar de chegar atrasado com essa medida, visto que esse documento, ele poderá se transformar também em uma ferramenta de trabalho. Com certeza. E uma ferramenta de trabalho indispensável. E hoje em dia, com a situação que nós temos de um transporte público de péssima qualidade, está mais do que na hora. Parabéns, eu vou dizer o seguinte, com todas, por pior que possa ser a situação, eu vou dar parabéns para o governo pela primeira vez, senhor governador Jerônimo e sua equipe.
algo que sinceramente, vou parabenizar o governo. Vou dizer igual uns memes aí de Datena. Parabéns. Muito bem, tá aí o comentário do nosso querido Marcondes Oliveira. Eu também concordo com você, Marcondes. Apesar que nós temos aí uma estrutura de trânsito ainda que é necessário ser melhorada, mas a gente tem que parabenizar os feitos que vêm, que sejam se a jornada para é beneficiar. grande, se a caminhada é grande, o primeiro passo é fundamental e indispensável. Muito bem. Muito bem, vamos voltar aqui agora para o Conquista. Vamos falar aqui de uma ocorrência no último sábado, que próximo ao Atacadão, uma vítima, uma moça ali, me parece moradora do bairro Convema. Isso, aconteceu em Vitória da Conquista, amanheceu de luto nesse domingo, ontem, né? Com a notícia da morte da jovem Tâmara Rocha Silva, vítima de um grave acidente ali de trânsito. A tragédia aconteceu na noite de sábado, dia 28, nas proximidades do Atacadão, na zona oeste da cidade de Conquista, e deixou uma profunda marca de tristeza ali em todos que a conheciam. A tia dessa garota era conhecida nossa ali do bairro Convema. Eu presumo que ela morasse por ali, naquela região, né? Eu não tenho a exatidão de onde ela Jardim morava. Valéria. Jardim Valéria. Então, a comunidade ali consternada com esse acontecimento, né? Mais um grave acidente de moto ali próximo ao Atacadão, né? E é recorrente esses acidentes por ali, né, Dilson? Sim, é recorrente e a gente vê que mesmo com toda a sinalização de trânsito, quebra-molas, mas isso ainda vem acontecendo. É preciso que alguma coisa seja feita, né, Marcondes Oliveira? No caso da jovem aí, ela era uma pessoa muito dinâmica, uma comerciante, e dado essa forma de se apresentar, ela tinha muitas pessoas que a conheciam, tanto na condição dela de autônoma, quanto também na condição de comerciária, que ela sempre atuou nesse segmento, principalmente no segmento de calçados. Então, uma pessoa dessa termina tendo um leque muito grande de contatos nas redes sociais. E não se falava em outra situação no final de semana, ontem principalmente, a não ser na morte dessa jovem. Mas em Vitória da Conquista houve outras violências, tirando essa violência Claro. do trânsito, aconteceu outras violências também, né? Casos de mortes, tragédias, uma ocorrência de um rapaz que morreu no Rio Caio, uma moça no Rio Caio, um rapaz no São Jardim. Vicente. Parece que no Valéria teve um rapaz também que foi assassinado ali. Aí foi assassinado. Isso, e tem outras ocorrências de violência, demonstrando que Vitória da Conquista está aumentando o grau de violência, né? Aqui na cidade. Se a gente observar pelas últimas notícias, pelas últimas semanas, tem aumentado, né? Com certeza, depois que houve a troca de comando aqui na Vitória da Conquista, né, e depois que houve também algumas ações da Polícia Militar, tanto no Vitória da Conquista quanto na Bahia inteira aí, a gente só estava ouvindo falar, Dácio, em situações de violência em Eunápolis, em Barra do Choça, Jequié. E Jequié. Aí nós estávamos comemorando não o fato de lá estar acontecendo, mas o fato daqui não estar acontecendo. Mas, infelizmente, parece que há uma migração ou há uma variação deles, né? Uma escolha assim, e infelizmente tomara que as nossas autoridades, né? Tomara que as nossas autoridades, de posse de todas essas informações, estejam tomando providência para que essa situação volte novamente a uma situação de controle como estava há alguns meses atrás. Muito bem, Gilson Bebê. A gente vê que vem acontecendo realmente, como você abordou aí, meu caro Dácio Alves, e em termos de acidentes, um mês atrás aí perdemos aí 2 pessoas também, vítimas de acidente de trânsito ali em frente ao posto Canaã, próximo ali às mediações da rodoviária. Isso. E sendo que ele também, ali o carro dele quebrou na rodovia, ele desceu do carro para poder sinalizar. O rapaz do gesso, né? Isso. E aí o rapaz do carreteiro, do caminhão, veio ajudá-lo, dar assistência, e aí acabaram sendo atropelados os 2. Excesso de velocidade naquela via. Então a gente vê como aconteceu esse acidente aí próximo ao Atacadão, a gente vê que essas coisas vêm acontecendo e as autoridades têm que tomar realmente providência em relação a isso, para que a gente amenize essa situação aqui na nossa cidade, Dácio. Exatamente. Olha, assalto ali no bairro Vila América. Aconteceu um assalto ali na
na noite de ontem, deixa eu ver se foi isso mesmo, na noite deste domingo, exatamente ali no bairro Vila América, voltou a ser palco de violência. Um casal que retornava da igreja, ele foi surpreendido por um assaltante armado na rua José Samartina, ali nas proximidades da horta comunitária. Esse fato aconteceu ontem, um conhecido da gente pediu para que nós divulgássemos, foi divulgado no blog do Darcio Alves, e aqui a gente está reforçando essa informação, porque ali, naquelas proximidades, está acontecendo muitos assaltos, roubo de bicicleta, motos, celulares. Então, me parece que é uma quadrilha organizada ali que atua nesse segmento aí de roubos, né? E a gente está fazendo esse comunicado aqui, inclusive para as autoridades intensificarem as rondas ali naquela região, né, para combater essa criminalidade ali no bairro Vila América. É necessário dizer, Dácio, que essas situações as pessoas têm que realmente prestar queixa para que a polícia fique sabendo que quando esses grupos estão atuando, né, Marcondes? Então a polícia tem que estar sabendo para poder tomar providência e começar a coibir esse tipo de ação, né? Com certeza, porque a polícia ela não tem a capacidade de ser onipresente, um efetivo limitado, e aí o que acontece? À medida que a área A está calada, eles querem entender que a área A tá tranquila. Isso, mas se é só a área B que está comunicando, então é lá que eles vão atuar. E, na verdade, a criminalidade está em toda a cidade. E aí a gente tem que confirmar, tem que registrar nos meios oficiais, a fim de que as autoridades constituídas possam fazer um estudo e tomar as providências cabíveis. Muito bem, agora são 15 horas mais 16 minutos, você acompanhando Comunidade em Ação. A gente destacando aqui muitas notícias importantes da terceira maior cidade da Bahia, a nossa Vitória da Conquista. E de sexta-feira para cá tem muita informação, muita notícia para a gente passar. Aí eu vou passar para Dilson agora, parece que a entrevista está pronta. Sim, vamos passar o vídeo aqui da festa lá na quermesse do Sagrado Coração de Jesus. Solta aí, John, então, o vídeo, deixa eu ver se... Muito bem, tá aí o pé de serra lá, o forrozinho lá. Lá tradicional. Tradicional, Esse é o grupo. Bumbo, triângulo e pandeiro, né? Pandeiro, né? Triângulo, zabumba. Zabumba. E sanfona. O resto é complemento. Esse aí é o nosso SOS Forró lá, que participa sempre ali do Sagrado Coração de Jesus, levando a boa música e retornando aquele passado do forró original. Parabéns aí à igreja, parabéns a Sagrado Coração de Jesus, no comando do padre Wanderson. Parabéns aí a todos da URBS 2. É URBS 2, né? URBS 2, isso. Parabéns mesmo, forró pé de serra. Por isso que Mão Branca é destaque, né? Sempre que com certeza. E teve esse ano aqui em Vitória da Conquista e foi aplaudido, né? Fez um show, porque na realidade é ele, né? Ele é o destaque da banda, não precisa iluminação, não precisa nada. É só ele fazer o que ele sabe fazer, que é tocar o forrozinho ali. Pé de serra, que é maravilhoso. Na minha infância, não sei aí para vocês, era muito comum a gente encontrar os trios de forró, e que inclusive era até composto por deficientes visual, na sua maioria dos sanfoneiros. Isso, exatamente. E que fazia, e o povo se alegrava e dançava e amanhecia o dia. E outra, era uma festa que você podia dar o luxo de abrir as portas da tua casa para receber seus amigos. Com certeza. Era uma festa da família. Era um negócio assim, sabe? Eu volto a dizer, Marcondes não é dessa praia. Eu sou uma pessoa de um segmento espiritual denominado de evangélico. Porém, eu sou um cidadão. E eu sou um cidadão e eu conheço a cultura da minha terra, como estudante, como pesquisador e observador. Então, não é o fato de eu não curtir que eu não sei reconhecer. Agora, inventaram uns negócios aí, meus irmãos, que não tem nada a ver com o São João. Por favor, comemore-se festa disso e daquilo outro, e coloque outra nomenclatura. Agora, se for festa junina, quem quer que seja, tem que ter o trio chamado
Pé de serra. Teve Porque teve o São João da Paraíba, mesmo que levaram lá Leonardo. O que Leonardo tem a ver? Qual é a cultura? Qual é a representatividade pouco que, Leonardo, que a Beyoncé, música de Leonardo tem, apesar de ser uma música sertaneja de qualidade, boa, Mas não é a praia dele. Não é a praia dele. Eu acho que. Sim. E eu vou te contar, eu, como nordestino, pernambucano, ficaria muito chateado com esse organizador deste evento. Porque se Caruaru, como dizia o trio nordestino, é a capital do forró. O que não falta lá, com certeza, é bons trios, pé de serra, para animar a festa. Gente, para fazer o povo dançar, só precisa disso aí. E quando a gente vê outros gêneros, né? Levando aqui a palavra que me falhou, outros gêneros invadindo outro espaço, a gente vê também que retrai um pouco aqueles cantores que querem seguir aquele gênero. O sanfoneiro, né? Porque se você diminui o espaço, então você acaba também tirando um pouco daquele que quer seguir voltar atrás, trazendo aquele estilo musical. Exatamente. Né? Então a gente tem que dar oportunidade e incentivar para que essas pessoas, esses jovens que estão vindo aí, realmente tenham um grande interesse pela sanfona. Pois é, como falou de pé de serra, eu me recordo em Belo Campo, na região ali, que eu sou ali próximo de Belo Campo, eu sou de uma região chamada Lagoa do Timóteo, ali próximo de Guaraçu. Minha família é dali, daquela região, e em Belo Campo tinha um sanfoneiro bom, muito bom, arretado, que era Zequinha Cego. Zé Cego, Zequinha Cego. O cara era requisitado para fazer realmente as festas ali de São João, na época de São João, São Pedro. Começava no Santo Antônio, né, que é dia 13, e até dia 29, que era São Pedro, e era sempre requisitado. Mas outros também, tinha outros talentos ali da região também, que são sanfoneiros bons, mas o destaque para isso, porque era espetacular. Marcondes falou aí no fato de, que hoje eu sou, como ele tem a crença dele, como eu tenho a minha, tem a sua também. Então, Marcondes, você lembrou uma situação em que eu fui levar meus 2 sobrinhos para a quadrilha na escola deles. E o primeiro momento, a primeira ação que a diretora tomou, quando ela pegou o microfone, ela falou assim: gente, aqui não é uma festa religiosa, e sim uma festa cultural. Então é para todo mundo. É para todo mundo. É isso aí. Em uma ocasião aqui em Vitória da Conquista, o ex-radialista Ezen Guzmão, né, de saudosa memória, entrevistou o pessoal da banda Mastruz com Leite. E naquela ocasião, parece que eles iam tocar aqui num evento, na exposição, aí perguntou a respeito de Luiz Gonzaga, que já tinha morrido, qual seria a falta. Aquela moça, ela teve, o entrevistado teve a audácia de dizer que se o Luiz Gonzaga existisse naquela ocasião, seria uma vergonha para a cultura nacional. Maluca. Sim. Aí hoje a gente fica a perguntar, é o seguinte, essas pessoas, querendo ou não, um São João para ser São João, por mais que coloque inovações, coloque a rocha, coloque sofrência, coloque o que quiserem, colocar a lambada que já teve a época, e que a lambada da época de Beto Barbosa, Kaoma e outros mais, tomou, assim, Luiz Caldas e etc., tomou uma proporção que parecia que forró ia morrer. Não morre. Não morre. Não morreu. Não morreu. E outra coisa, e se alguém quer ver o povo que está ali para ver a rocha, para ver qualquer coisa, mudar o clima do negócio, toca um forró original. É igual você ir para um carnaval e você chegar lá e não ter frevo. Marchinha. Não ter uma marchinha, não ter aquele negócio que verdadeiramente é o berço. É o berço. É o berço, então tem que ter cultura, cultura não morre. É bom que saiba disso, senhores artistas. Olha quantos hits, quantos ritmos, quantas inovações que dos anos 90, eu vou contar dos anos 90 para cá, porque eu sou de 1974, então eu não vou lembrar de muita coisa da década de 80, Dácio. Então eu vou lembrar quantos hits você, que também é contemporâneo a mim, conhece, que apareceram e que Sumiram rapidinho. Né? Cadê tantas outras aí, lambadão, estilo e outras coisas mais? Sumiram tudo, agora, graças a Deus. O forró pé de serra não morre. Não morre. O sertanejo não morre. Não, o original raiz, não. Né? Não morre. Não o morre. samba raiz não morre. O que é original nunca se desoriginaliza. Travou. Não sai mesmo. Por que não sai? Porque é original, cara. É autêntico. E o povo, ainda que talvez meus filhos... Você vê aí, ó, nas imagens, tem
o vô dançando com o neto, com a netinha. Isso, E vice-versa. Por quê? Porque a coisa é original. É. E dizendo que o tradicional, o forró, que eu ia me lembrando aqui, você falou na tradição, né? Na tradição, foi isso que eu Tanta aqui. coisa que eu falei. Na verdade, o sertanejo caipira, aquele sertanejo caipira, que é o verdadeiro sertanejo original, né, Dácio? Exatamente. É isso aí. Muito bem, 15 horas 25 minutos. Vamos agora mudar de assunto aqui, né? Forró já passou. Vamos agora esperar o ano que vem, que fé em Deus. Isso aí já resolveu. Já, né? De repente. De repente? Eu não ouvi. Tá. Olha só, conquista. Comunicado importante do SAMU 192. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação do SAMU 192, informa que o telefone 192 para acionar a central do serviço está temporariamente fora do ar. As pessoas que precisarem acionar a central telefônica do SAMU 192 devem entrar em contato por meio do número emergencial do WhatsApp 77 3422 8601. Vou repetir aqui. WhatsApp 77 3426 8601. Ao acionar o SAMU através deste contato, o usuário será direcionado para um link de atendimento na tela do WhatsApp. Aparecerá um botão vermelho com a mensagem Ligue 192. A mensagem informa que já foi aberto a um chamado na operadora, mas o problema ainda não foi solucionado. É isso. E aí, Marcondes? Volta e meia, isso está acontecendo não só com 192, bem como todos esses números que a gente denomina de gratuito aí, números de urgência e tal, 190, 191, todos esses, infelizmente, a operadora, não só aqui em Vitória da Conquista, mas na Bahia todinha, volta e meia está acontecendo esse tipo de pane. E aí, como o 192 é um serviço extremamente essencial, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista tem tomado providências para que outros caminhos sejam seguidos para que consiga esse atendimento. Ao final de contas, não é um serviço qualquer. Com o advento da tecnologia, eu acho que já tem que inovar, né? Porque isso é via telefone, né? Via telefone. Hoje nós estamos na era da internet, então deveria se inovar, criar um sistema na própria internet para você ter acesso, né? Tanto de voz como visual, para estar entrando em contato com os principais serviços, né? Polícia, bombeiro, socorro, né? No caso aí do SAMU. Eu acho que deveria ter essa mudança assim para ontem. É verdade, né? Com certeza. Muito bem, agora são 15 horas, mais 27 minutos. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela internet, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Bacana, hein? Você nos acessa hoje de qualquer parte do mundo, você pode acompanhar o nosso programa aqui. Queria mandar um abraço muito especial aqui para um ouvinte nosso, que é Marcelo, Marcelo, amigão da gente, que é dono de uma loja aqui na Dante Menezes. Opa. Agora está na Dante Menezes aqui, Marcelo Variedades. Abraço, viu, Marcelo? Um abraço para você, para os seus funcionários aí. Lá tem roupas, assim, muito boas, tem acessórios, tem coisa bacana, tem moda masculina, feminina, infantil. Então, dá um pulinho lá em Marcelo Variedades, você vai gostar. Tem atacado e varejo, você que trabalha com venda, com esse tipo de produto, você vai encontrar lá preço muito bom lá em Marcelo Variedades, ali na Dante Menezes, número 6 alguma coisa, eu não me recordo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui direitinho sim, aqui, Rua Dante Menezes 69, aqui no centro de Vitória da Conquista. Só bater um papo com o Marcelo lá, você com certeza vai gostar muito dele e do atendimento também. Muito bem, tá aí. Quero aproveitar, deixa de Dácio Alves, também deixar um abraço para o meu amigo Irapuã Sampaio, nosso amigo, né? Grande Irapuã Sampaio. Tá lá no Alto da Aparecida, nos escutando, nos dando a sua audiência. Ele está um pouco doente, está um pouco dodói, está gripado. Melhoras para você, meu amigo, que você restabeleça aí sua saúde, que você possa voltar a estar com a gente aqui na nossa bancada, fazendo o que você gosta de fazer, trazendo bastante informação pra gente. Já que a gente entrou nessa sessão, mandar um abraço muito especial aqui para o meu amigo Maurício, lá da cidade de Mirante.
Ele, a esposa dele, a Creuza, o filho, Dr. Já Breno. minha mãe, Creuza. Creuza, isso, esposa do amigo Maurício, do irmão Maurício, irmão em Cristo Maurício, e também o Dr. Breno, filho do Maurício, que atende tão bem lá, todos lá naquela cidade maravilhosa que fica aqui Mirante, aqui próximo de Poções. Ali Caetanos, né? Isso, Caetanos, próximo ali. Então, gente acolhedora, bacana aí de Mirante, um abraço muito especial, viu, Maurício? Para você, Creuza, Breno aí, que Deus abençoe a todos vocês aí grandemente. Grande abraço, Mauricião. Muito bem, Dácio. 15 horas e 30 minutos. Nós vamos ali no breve intervalo? Vamos, aí a gente vai voltar com notícia de sexta-feira para cá. Sexta, sábado, domingo. Tem muita notícia aí pra gente estar passando para os nossos ouvintes. É isso aí. É com você agora, Jonathan. Vamos ali, a gente volta já já. Não saia daí, não. A hora de comprar barato é agora. Vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo. Vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem. Tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem. O crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais pra você. Fralda descartável Fofura Baby tamanhos 13,90. Bacon Manta Frisa quilo 27,90. Costela suína em tiras congelada quilo 13,80. Válidas até 2 de julho. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Muito bem, estamos de volta, 15 horas 32 minutos. Esse é o seu Comunidade em Ação na velocidade da notícia. Muito bem, então vamos para a notícia aqui. Vamos lá. Quem está aí feliz, pelo menos por enquanto, é o vereador Natan, né? É o julgamento do recurso dos candidatos do vereador ali do partido Avante, que contestam a decisão da Justiça Eleitoral de anular todos os votos da chapa por suspeita de fraude. A cota de gênero foi suspenso nessa sexta-feira, dia 27, na última sexta-feira, após 3 desembargadores solicitarem vista compartilhada do processo no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Então, primeira vitória aí, pelo menos parcial aí de Natan, né, nessa... Muito bom, né? Nessa aí, porque o relator deu parecer favorável a ele, a Natan, né? Uhum. Então, se tivesse terminado ali, Natan... continuaria como vereador, né? E não sairia, no caso, né? Mas como suspendeu, pediu vistas do processo, creio que em breve, né? Eles não demoram muito a voltar o processo. Dia 15. Eu acho que já está pro dia 15. Segundo o Marcondes aqui, eu não vi, mas Marcondes está informando que dia 15 vai estar pautado, né? Os pedidos de vistas do Oravan, de um tempo para cá, tem um prazo já estipulado. Já a segunda sessão consecutiva, né? E aí acontecer. Se vira porque tem que responder nesse prazo. Então, a menos que outro, durante essa nova sessão,
peça Vista. Outra vista do processo. Outro integrante da corte. Da corte, né? Então, a gente sabe que tem os interesses aí, né? O partido que propôs aí essa ação, com certeza está brigando e o Avante está brigando para manter o vereador, o Natan está querendo continuar e os outros querem que ele saia, né? Que é a briga pelo poder, né? Pela condição de assumir a vereança aqui em Vitória da Conquista, essa vaga, né? E a gente sabe que mesmo se acontecer de Natan não for favorecido aqui no TRE, tem lá também em Brasília ainda. Ele vai recorrer a Brasília e eu acho que em recurso ele continua como vereador até exaurir aí todas as possibilidades. Isso. Não é isso? Com certeza. Muito bem, 15h35, solta mais uma notícia para nós aí. Hora certa. Diante da informação que demos aqui em relação ao 192, né? Já regulamentou aí, né? Já. Foi restabelecido ontem mesmo, que é bom lembrar, foi restabelecido ontem mesmo, 1 hora após a pane. É prudente que a gente observe as informações e aí então a gente consultamos aqui a coordenação do SAMU 92 e a coordenação nos informou que já está tudo ok, pode ligar sim 192. E foi ágil, né, a resolução desse problema, porque é um serviço essencial, 192, e não pode falhar, né? Tem que manter aí, porque a gente adoece e precisa lá pedir o socorro, né? Tanto o 92 como também o 191, 190, que é o todos polícia, são, né? Todos são, né? Essenciais, mas o da saúde aí é imprescindível. É primordial. Primordial. Muito bem, urgente, polícia prende 2 homens, Dácio, que furta material de construção avaliado em R$75 mil. Mais uma. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repreensão em Furtos e Roubos, a DRFR de Vitória da Conquista, localizou e prendeu no último sábado, dia 28, nas respectivas residências, 2 homens de 32 e 34 anos pelos crimes de furto qualificado e receptação de materiais de construção. O material avaliado em R$75 mil foi furtado de canteiros de obras de uma construtora localizada na Estrada Velha da Barra. As investigações se iniciaram logo após o registro do BO e de posse de algumas informações e fotos sobre o respectivo furto de material de construção, portas, janelas e fechaduras eletrônicas. Uma equipe de investigadores dessa especializada repreendeu diligências, né, e conseguiu identificar o veículo utilizado no furto, sendo um furgão de cor branca, um Kango de cor branca, de propriedade de uma mulher. A equipe fez contato com o esposo da dona do veículo e este informou que o veículo teria sido vendido para uma outra pessoa, que não transferiu o mesmo. É Kango mesmo, né? Cangu. Acho que é Cangu. Cangu, né? Não é Cango. É Cangu. A pronúncia exata eu não sei. Esses carros vão de cada coisa. Rapaz, é o seguinte, eu fiquei olhando aqui, imaginando esse furto, que eles falaram aqui de materiais de construção. A gente vê muita coisa que você às vezes coloca ali uma lâmpada na frente da sua casa, um caqueiro, alguma coisa. E passa um larápio lá e pega, né? Às vezes você tem que colocar e parafusar e fazer alguma coisa, porque amarrar com a corrente. Porque não tem condição, não. É complicado isso, viu, Marcondes? Agora, roubar aí, como foi esse furto aí, né? Esse furto aí foi em quantidade, né? Em quantidade. Parece que tinha gente lá que trabalhava na empresa envolvida, é isso? Sim. Tinha gente envolvida também. Envolvimento, né? Envolvimento de pessoas, né, que trabalham na empresa. Com certeza que passa informação, né, para os meliantes. E é complicado. De tudo aí, parabenizar a Polícia Civil por essa ação importante, né? Mais um crime aí desvendado pela Polícia Civil aqui da Bahia, de Vitória da Conquista. Mais uma notícia que foi destaque, final de semana aí, em todos os blogs. Na noite de sexta-feira, dia 27, o ex-prefeito de Belo Campo, que esteve aqui conosco, né? José Henrique Tigre, conhecido como Quinho, se envolveu em um acidente automobilístico ali na estrada que liga os municípios de Ribeirão do Largo à Encruzilhada, aqui no sudoeste baiano. Segundo as informações, Gilson, as informações iniciais, o veículo capotou e foi parar ali na vegetação. O motorista, não sei se era Quinho que estava dirigindo, ou um funcionário dele, ou alguém, deve ter perdido o controle do veículo e deve ter saído da pista e ocasionou esse pequeno acidente. Mas de tudo, o importante é que ninguém se machucou, que Quinho está bem, graças a Deus, né? Nessas andanças dele aí,
né? Nessa correria dele aí, político, né? Como político, né? Me parece que ele vai ser candidato a deputado estadual, acho que é isso. Uhum. E ele está na correria aí, fazendo os contatos, tentando alavancar aí essa condição para ele, né? Porque a gente sabe que ele foi um exemplo de prefeito aí 2 vezes em Belo Campo, fez o sucessor e agora está aí brigando para alavancar e alçar voos mais altos, né? Verdade. Como deputado. É isso mesmo. Essa questão desse acidente de Quinho, Dácio, Marcondes, serve também de reflexão para todos eles que agora vão começar essa caminhada, essa correria, essas viagens. O ano na candidatura para prefeita, houve também um acidente com a nossa querida Lúcia Rocha, né? Ela nessas andanças aí também, ela sofreu um acidente automobilístico também, mas graças a Deus não houve nada com ela, como também com o nosso querido Quinho. Graças a Deus ele está bem, mas é bom que se tenha muito cuidado da agora para frente, não é isso? Exatamente. Olha, Dilson, tem mais um acidente com ônibus da banda ali na Serra do Tomba, ali próximo à cidade de Itambé. Tomba e Itambé, é ali no Capabode. Isso, Não, é Itambé? Itambé. No Tomba, é isso mesmo. Aquela serra que tem lá. Isso aconteceu nesse sábado, dia 28, envolvendo um ônibus da banda Coração Cigano. Esse acidente foi registrado naquela serra perigosa ali, que é a Serra do Tomba, no município de Itambé, como a gente disse aqui próximo a 50 quilômetros aqui de Vitória da Conquista, depois do Marçal aí. Muitos acidentes, né? Envolvendo as pessoas. E ali teve bastante feridos ali, o pessoal da banda ficou ferido e com gravidade, mas o socorro foi feito ali, o SAMU 192 atendeu a ocorrência e levaram para o hospital. E me parece que eu não tenho nenhuma informação se aconteceu algo mais grave, né? Não né? teve não. Então foi somente machucados mesmo. Machucados, coisa boa, coisa simples. Graças a Deus, resumindo tudo aí, foram mais só sustos, né? Não tiveram vítimas, e graças a Deus, a vida que segue. Vida que segue. Agora, 15h41. Muito bem. Comoção nacional. Professora grávida que morreu em acidente foi derrubada por motocicleta em alta velocidade. Um grave acidente ocorrido no dia 7 de junho. Esse não tinha tem uns dias já, né? Mas que ela morreu agora, há pouco tempo. Acho que ela estava internada. Isso. Na Avenida Fernandes Lima, em Maceió. Resultou na morte de Renata Silveira da Silva, de 28 anos, grávida há 2 meses. Ela caiu de uma motocicleta que conduzia após ser atingida por uma motocicleta também de aplicativo, sendo em seguida atropelada por uma carreta. A informação veio a público nesta quarta-feira, portanto, dia 25, né? Após conclusão de investigação da Polícia Civil, segundo o delegado Carlos Reis, o condutor envolvido trafegava em alta velocidade, como sempre, e realizava manobras perigosas. O passageiro confirmou a imprudência. Tá aí, mais um acidente. Como que foi esse acidente? A moto que ocasionou a morte da... Isso, ela bateu com outra, que ela também vinha em outra moto. E aí colidiram as duas motos, foi isso. E aí ela acabou sendo atropelada pela carreta. Sim, e depois ficou que ela internada e veio a óbito e estava grávida, né? Estava grávida. Acidente terrível. O que a gente tem que destacar aqui é a irresponsabilidade desses motoqueiros hoje, principalmente esses que fazem entregas de fast food. Os deliveries. Os deliveries. Porque eu já fui, inclusive na faixa de pedestre, passando, atravessando a faixa, quase fui atropelado por um desses indivíduos aí. Então, eles não têm responsabilidade nenhuma, saem aí à torta e à direita aí, fazendo manobras arriscadas e ocasiona muitos acidentes aí por conta dessa falta de responsabilidade deles. Isso cabe, Dácio, aos órgãos públicos, né, tomar essa iniciativa de coibir esse tipo de ação. A gente sabe que é um trabalho essencial, mas tem que ter responsabilidade. Claro que eles estão trabalhando, são pais de família, mas também tem pais de família atravessando faixa, tem pais de família andando na calçada, tem pais de família dirigindo outro carro ou outras motos. Então, a responsabilidade tem que estar em primeiro lugar. Muito bem, agora são 15h43, mais um fato de violência urbana, fez mais uma vítima, desta vez lá em Salvador, na noite de sexta-feira também que aconteceu isso. O motorista de aplicativo Júlio César Santana Brasil Filho, de identidade ainda não conhecida, era novo, rapaz, né? Aparentemente uns 30 anos de idade, ele foi assassinado a tiros nas imediações de um posto de combustível. Ele estava ali calibrando o pneu do carro quando chegaram 2 elementos numa moto e
e executaram. Segundo a investigação aqui, caracteriza-se execução. Ele era filho de um policial civil lá de Salvador e o pai deu até uma entrevista aí e lamentava a situação, Muito né? comovente, né? Comovente demais. Verdade. E o rapaz, segundo as informações que a gente tem, muito querido, né? E aconteceu esse fato aí. Não se sabe a causa, de certo a Polícia Civil está investigando para saber qual a motivação desse crime. É isso aí. Tá aí, 15 horas 44 minutos. Comunidade em Ação deixando você muito bem informado. Infelizmente, essas notícias, né, Marconi? A gente tem que passar. Infelizmente, a violência toma conta do nosso país, do nosso estado. E as autoridades é que tem que realmente buscar ofícios, né? Para que isso não venha acontecer, né, Dácio? Exatamente. Agora são 15h45, 15 horas 45 minutos. Decreto do IOF do presidente Lula foi derrubado pelo Congresso. A gente tomou essa informação no final de semana, né? A recente decisão do Congresso Nacional de revogar o decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras desencadeou uma ampla discussão sobre a justiça tributária, o papel do Estado na arrecadação de impostos para diferentes segmentos da sociedade, das grandes instituições financeiras aos consumidores comuns. Inicialmente, o governo havia proposto a elevação do imposto, o IOF, como alternativa para reforçar a arrecadação. Contudo, a medida foi derrubada e o que representou uma perda estimada em 12 bilhões nos cofres públicos em 2025. Para contornar essa redução, novas propostas de compensação surgiram, mirando especialmente setores do alto fluxo financeiro e pouco regulados até então. Então, a gente sabe que o IOF é de suma importância para a arrecadação, né? E quem estava na mira aí do governo para realmente aumentar essa taxa seria as pessoas mais abastadas, mais ricas, né? As instituições financeiras, grandes negócios, né? Que seriam aí afetados com isso. Mas isso não aconteceu e eu acho que a carga vai vir para o lado que a corda quebra, arrebenta, né? Que é o lado mais fraco. Olha, então, o povão acho que vai pagar essa conta. Olha, Dácio, independente de que a taxa venha ou não, quem paga é o povão. Por quê? Porque se o rico não vai querer ficar no prejuízo. O rico não paga. O rico transfere. Ele repassa. O rico transfere. Certo? O rico transfere. Tudo quanto você compra, você tem um percentual significante de tributo. Então, ali, se o governo aumentar, o rico vai se virar para ir colocar, porque se eu vendo essa caneca aqui para você, para mim ganhar o recurso, e porque eu vendo essa caneca, o governo aumentou, eu vou ter que aumentar também o preço lá na ponta. Agora, eu sempre fico a me perguntar, porque eu moro em algum desses Brasis. Eu moro em algum desses Brasis. Porque em qual Brasil que eu moro, ao final de contas? Eu moro no Brasil que a Receita Federal se dá o luxo de dizer que bateu recorde de arrecadação? Ou eu moro no Brasil que o governo diz que por conta de verba, de falta de verba, tem que fazer contingenciamento e corte no orçamento? Ou eu moro no Brasil que o governo reclama que está faltando tributo e que tem que aumentar tributo e que ao mesmo tempo está facultando para o público políticas sociais, lhe dando até gratuidade ni gás, ni energia. E, ao mesmo tempo, esse Brasil diz que não tem dinheiro, pedindo mais IOF, e, ao mesmo tempo, esse Brasil diz que falta mão de obra, principalmente nesse público que está sendo beneficiado com essas benesses do governo através desses programas sociais, que o que leva mais as pessoas necessitarem do programa social, Dilson, é o desemprego ou o subemprego. No entanto, quando você procura uma mão de obra, você não encontra. Então, eu gostaria que algum especialista, um economista, um político, ocupasse uma emissora
de grande porte e explicasse em qual Brasil eu moro. Eu moro no Brasil que falta mão de obra, ou eu moro no Brasil que bate recorde de programa social porque as pessoas estão ou desempregadas ou subempregadas. Agora, por que acontece o desemprego e o subemprego? A quem interessa essa situação perdurar, acontecer, e a economia estagnar e não crescer? A quem? A quem? Ué, Aos interesses de fora, creio eu, né? Eu Só acredito pode assim ser. que a gente é dominado por um sistema que quer manter o povo ali escravizado ali, entendeu? Manter porque estão tirando vantagem disso e isso é óbvio, a gente vê isso aí todos os dias. Alguém quer ganhar com isso. Está ganhando com eu isso. sou um pequeno comerciante desde 8 anos de idade. E eu acredito que tudo que tem vida e que recebe estímulo cresce. Exato. E aí, se o governo pegasse essas pessoas autônomas e procurasse mecanismo de injetar nele condição de que essas pessoas aumentassem o seu poderio, sua capacidade de comércio, de negócios, de prestação de serviço, essa pessoa daqui a pouco ela deixaria de ganhar, de fazer só 100, mas aí ela passa a ter um público que exige que ela faça 300, ela sozinha não consegue, ela vai contratar mão de obra. Então o governo, por exemplo, o governo bate no peito de dizer, Deus, que paga X de Bolsa Família. O governo, no meu ponto de vista, ele tinha que catalogar as empresas que, teoricamente, porque o que leva uma pessoa a receber um Bolsa Família? Agora, eu vejo assim, que toda ação que se toma, que o governo precisa tomar, precisa passar pelo crivo do Congresso, né? Mas tem. Para se criar as leis, para fazer mudança, principalmente leis que repercutem no país, precisa passar. Entendeu? Mas não é Só que a briga pelo poder não deixa as coisas boas acontecer para o povo. Mas observa, Dilson. Dilson não é Dácio. Não é que é ser contra o programa. O programa deve existir. Sim. O remédio tem que existir porque tem gente doente, cara. Mas também deve ter, além do remédio paliativo, deve procurar uma alternativa curativa. Por exemplo, você é um empresário, a família de Dilson está precisando de emprego e porque não tem um emprego, está recebendo Bolsa Família. Então, cadastra a empresa de Dilson ou de Dácio no Bolsa Família e à medida que a empresa de Dácio contratar alguém da família de Dilson, a empresa de Dilson passa a ter o desconto que o governo estaria dando, 0,800 para a família, teoricamente a família de Dilson não fazer nada, passa a dar para a sua em tributo e em desconto de tributo. Ué, Marconi, mas está trocando 6 por meia dúzia? Não. Por quê? A família de Dilson só está recebendo do governo R$600. A partir do momento que ela for recrutada pela empresa do nosso amigo aqui, do empresário Dácio, passará a ganhar salário mínimo. O poder de compra dele vai aumentar. O comércio vai girar, a indústria vai crescer, tudo vai crescer. Agora essa de ficar dando apenas o salário, o dinheirinho, sem a pessoa fazer nada, tá gerando, você sabe o quê? Desinteresse no cidadão de ter um emprego oficial. Porque eu tendo emprego oficial, eu perco. Se assinar minha carteira, eu perco meu Bolsa Família. Então eu não quero. Ou eu trabalho para você autônomo, ou eu não trabalho. Tá desse jeito. E o governo, o que está acontecendo? Um programa social que está em vigor há mais de 20 anos significa que ele não está funcionando. Porque a criança que nasceu há 20 anos atrás era para ela estar hoje apta a não necessitar do serviço. Esse remédio não está funcionando. É aquilo que eu volto a falar. Nosso país é complicado porque é a briga pelo poder. É um país totalmente dividido. Essa entendeu? queda de braço que não poderia estar acontecendo. Está acontecendo. É que vem acontecendo agora entre o Congresso e o governo. O país não anda. Por quê? O Congresso vê em popularidade do governo e não quer aprovar as ações do governo. Exatamente. Eu não sei. Lá na frente, como você falou. Eu não sei se isso aconteceu com você e nem com o Dilson. Mas observa, Dácio. Você considera que você prosperou mais ou você era mais próspero antes de você se casar?
Eu sou um guerreiro, sou um batalhador. Depois que você casou... A prosperidade vem sempre da minha... Então, mas depois que você casou, depois que você saiu do guarda-chuva do seu pai... A responsabilidade aumentou e com certeza... Melhorou. As coisas melhoram. melhoram. No seu ponto de vista, não e você... Também. Comigo também. Agora, se pensa aí, você tivesse lá, ainda na dependência, debaixo do sovaco do seu pai, você teria... Talvez não. Talvez sim, talvez não. Dificilmente. Dificilmente. O negócio é esse. O governo tem que criar mecanismo para o povo deixar de ser dependente dele. Muito e bem. assim gerar mais dinheiro para o próprio governo. As opiniões divergem sempre, não tem jeito. Agora, 15h54, vamos falar um pouquinho do futebol? Vamos lá. Futebol? Solta aí, John. Tem aí a trilha aí do nosso esporte. A gente falar um pouquinho de futebol que vem acontecendo nesse final de semana. Hoje é Flu e o Inter de Milão. Inter de Milão. Jogo duro, hein? Já deve estar no pré-jogo já. já tá no pré-jogo, né? Muito bem. 15 horas, 55 minutos. No sábado tivemos 2 jogos, né? No sábado tivemos 2 jogos, foi entre de manhã, logo cedo. Logo mais cedo, Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0. Tá nas quartas já? Já um gol de Paulinho na prorrogação, garantindo a sua classificação para as quartas de final. O único lance em que um jogador teve a audácia de fazer uma jogada individual. Tirou de dois e foi lá e fez um gol. Foi o único momento. Porque falta no futebol brasileiro alguém que chama a responsabilidade para si. Muito bem. E já à tarde o Chelsea venceu o Benfica de 4-1, que vinha empatando, né? Já no tempo regulamentar, e na prorrogação colocou 3 gols e acabou vencendo o jogo. Aí vai jogar no chaveamento, vai dar Chelsea e Palmeiras. Já sabe que vem. Já sabe quem é, né? E o Mengão? E ontem, rapaz, o Mengão, pelo amor de Deus. Lutou, mas não levou. Mas antes também teve o PSG, que venceu o Inter de Messi e Luiz Soares, né? Venceu por 4-0. Fizeram os 4-0, puxaram o freio de mão e aí colocaram de todo estacionado, e no segundo tempo não jogaram praticamente nada, só para cumprir o horário, para se reservar para o próximo jogo. É verdade. Antes de falar do Flamengo, quero que deixe um abraço para Eli Braga. Oi, boa tarde a todos, que Deus os abençoe, a todos os funcionários da Rádio Melodia. Um forte abraço para todos aí. Obrigado, Eli. Abraço, saúde e paz. Uma boa segunda-feira para você também. Obrigado pela audiência e pela sua sintonia. Muito bem, o Mengão foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Flamengo começou os primeiros 10, 15 minutos apático, né? Olha, as pessoas têm sempre um negócio de olhar aqui no caso, o Flamengo que estava apático. Mas a obrigação de quem joga é jogar e neutralizar o adversário. E aí todo mérito para o Bayern de Munique, porque entrou com aquele objetivo. O meu objetivo na guerra é não morrer e te matar. Agora, o Flamengo é o seguinte, eles quiseram jogar de igual para igual com um time daquela qualidade, não pode, teria que jogar na retranca e aproveitar contra-ataque para tentar, né? Tinha que estudar bem. Tinha que estudar bem, né? Eu creio que foi para cima, querendo igualdade, não pode. Mas o Flamengo a qualidade dos caras são... O problema é que o Flamengo é um time para frente, é um time aguerrido. Mas nesse caso aí teria que segurar. Mas é prudente observar que é isso aí que você está falando, entrar respeitando o adversário. Porém, o adversário estava tão além da equipe do Flamengo, que ainda que tivesse utilizado essa tática, porque ele foi para cima e o Bayern de Munique impôs o jogo. Aos 2 minutos já conseguiu fazer 2 gols. Aos 2 minutos já poderia ganhar. Mas não tinha como. Quem estava impondo o jogo até a metade do primeiro tempo era o Bayern de Munique. É aquilo que a gente tem que observar. As nossas limitações. Marcondes fala sem paixão nenhuma. Eu não sou clubista. Eu também não. Agora vamos ver se o Flu vai conseguir alguma coisa. É muito difícil, é complicado. Na minha opinião, na minha leitura que eu faço do futebol nacional, é mais um que volta para casa. Muito bem, 15 horas e 58 minutos. Dácio, Marcondes, chegamos a mais um final do Comunidade em Ação. Obrigado, Dilson, e muita satisfação estar aqui hoje participando, mais uma vez a convite de vocês aqui, de Wilson, de você, Dilson. Obrigado pela participação aqui, grande abraço, que Deus abençoe grandemente todos vocês, você, Marconde, Jonathan, toda a família Melodia,
Obrigado do fundo do coração. Grande abraço para todos. É isso aí, Marcondes Oliveira. Obrigado, Dilson. Obrigado, Dácio. Um abraço ao nosso amigo Jonathan. Você, Wilson Brasil, que está com certeza aí na audiência. Também o nosso amigo Irapuã Sampaio. E a você, público ouvinte, que é a razão maior de estarmos aqui. Um grande abraço e que Deus possa estar nos abençoando. Abraço, Brasil. Muito bem, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Dácio, você, obrigado pela sua companhia. Marcondes Oliveira, Jonathan aqui operando aqui a nossa mesa. E dizer que você tenha cuidado, juízo. Amanhã estaremos aqui de volta. Beijo no coração. Ficamos aí na operação com o Jonathan aí. Qual é o programa que vai chegar agora, Jonathan? Próximo programa? Conciliação e Graça. Reconciliação e Graça. Com o pastor Vinícius, não é isso? Pronto. Daqui a pouco está por aqui já para comandar a nave. Tchau, pessoal. Abraço. Até amanhã. Até amanhã. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíches.